Beleza, galera? Aqui é Darley da V8 Mecânica, esse é o nosso canal Plantando Oficina. Finalizamos hoje a manutenção aqui do Volkswagen Golf. Se eu não me engano é no 95 esse carro. Eu vou mostrar para vocês um defeito que tem nesse carro, que é do sistema de arrefecimento. Ele está funcionando, mas tem um defeito nele, e como que é fácil de você identificar se no seu carro tiver com o mesmo sintoma. Beleza? Esse carro veio aqui pelo também um inscrito aí do canal, o Raul, vou deixar até um abraço para ele aí. Esse carro veio para trocar o radiador. O radiador tá bonitão ali, ó, tá funcionando, vou mostrar para vocês. Ó, radiador novo. Porém, nesse caso aqui, galera, eu atendi porque é um inscrito do YouTube aí, um inscrito nosso do canal, das redes sociais nossas. Mas não é um carro que a gente atende sempre, tá? Não é um carro que a gente atende sempre. Por que que não? Porque às vezes é um carro que está com as peças plásticas dele já começando a quebrar. E às vezes pode acontecer, se o cliente não for bem informado, ele achar que a gente está mexendo no carro e as coisas estão quebrando. Mas não é por aí, as coisas estão quebradas e vão acontecendo, né? Quando você desmonta, solta tudo do lugar e para remontar precisa de muita cola. Mas o defeito aqui é o seguinte: esse carro ele estava vazando muita água, o problema já acabou, tá? Agora não está vazando muita água mais. Só que vamos dar uma olhada aqui no eletroventilador. Ele está funcionando nesse momento, já está funcionando. Eu vou esperar um pouco para vocês verem que ele vai parar de funcionar, mas rapidamente ele vai voltar a funcionar de novo. E por que ele está com esse problema? Porque possivelmente esse carro está trabalhando sem a válvula termostática, beleza? E eu vou mostrar para vocês, vou explicar qual que é a importância da válvula termostática de qualquer tipo de veículo, seja ele carburado, seja ele com injeção eletrônica, seja qual carro for, tá? Ó, desarmou o eletroventilador. Eu vou esperar essa ventoinha parar de funcionar. Nós vamos contar até 12 mais ou menos, vocês vão ver que ela vai voltar a funcionar. Ó, parou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aí, ó, já voltou a funcionar de novo. Entendeu como é que funciona, galera? Ele está funcionando com muita velocidade, muito rápido. Não era para estar dessa forma. Vou desligar o carro aqui, que o intuito nosso era só ver se estava circulando água e se o eletroventilador está resfriando o carro. O eletroventilador está resfriando o carro, está normal, está saindo ar quente ali na parte de trás dele e o carro não está superaquecendo. Isso aí é top. Ele já armou o eletroventilador aqui por várias vezes, mas como eu reparei que ele estava armando com uma frequência muito grande, eu quis gravar esse vídeo para vocês e explicar qual que é a importância da válvula termostática em um carro. Esse carro é um carro 95. Você pode ter um carro 2002, você pode ter um carro 2020, 2022, você pode ter um carro 78. Se o seu carro é refrigerado a água, ele tem que ter o controle da temperatura do motor. E como que funciona esse controle? Ele vai ficar com água quente no bloco do motor e quando ele chegar ali próximo dos 90, 98 graus aproximadamente, vai depender do modelo do carro, de como foi configurada essa parte de temperatura dele, ele vai abrir a válvula termostática. Essa água que está quente vai sair, vai lá para o radiador para poder resfriar e vai entrar água mais fria no carro. Não água gelada, mas vai entrar água um pouco mais fria no carro, no motor do carro. Por que vai ter essa troca de temperatura? Justamente para o carro não superaquecer, ele não começar a empenar as peças dele ali que são de metal, algumas peças, ele não acontecer um problema de fundição de metal dentro do motor e trabalhar com essa temperatura controlada. Ele vai sempre controlar essa temperatura entre 90 e 98 graus aí a maior parte dos carros. Agora, quando o carro está trabalhando sem a válvula termostática, o que costuma acontecer com o veículo é o seguinte: ele não consegue controlar essa temperatura direito. Ele começa a esquentar e essa água vai para o radiador direto, e quando ela baixa no sensor de temperatura, o sensor de temperatura identifica o seguinte: ó, tá chegando água quente aqui, vamos pedir para armar o eletroventilador. E vai armando o eletroventilador uma vez, duas, três, e vai armando. Toda vez que chegou água quente, que ele esquentou um pouquinho, vai armando o eletroventilador.
Vai armando, vai armando, vai armando. Só que aí tem um problema que é o seguinte, aí você vai perder aquele controle da temperatura. Ele pode não trabalhar na temperatura que ele precisa, que é a temperatura mais quente um pouquinho, próximo aí de 98 graus, entre 90 e 98. A maior parte dos carros, galera, não são todos não, mas entre 90 e 98. Ele costuma trabalhar nessa temperatura para haver uma dilatação nos componentes internos do motor. E essa dilatação que vai ocorrer, isso aí eu estou falando coisa de centésimos de milímetro, viu galera? São coisa, a dilatação é muito pouca. Porém tem a dilatação no bloco do motor, vai dilatar o pistão um pouquinho, e essa dilatação vai acabar com aquela folga que tem quando as peças estão frias. Então, quando você instala uma peça no carro que ela está fria, ela vai ter um certo limite ali para não encostar em outra peça. Bacana? Quando ela está quente, esse limite ele vai diminuir um pouco. Então, o seu carro vai ficar um pouco mais econômico porque vai haver uma melhor queima do combustível que está dentro do cilindro, porque ele está mais compactado, quando tem aquele tempo de compressão. Bacana? Então, toda vez que você pegar um carro que estiver sem válvula termostática, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: o carro tem que trabalhar quente. Ele tem que trabalhar quente, tem que trabalhar quente, só isso. Para haver a dilatação dos componentes internos do motor. Não é para trabalhar quente que eu falo, galera, não é assim, mas meu carro está esquentando, eu pus a mão nele aqui e está quente. Não é dessa forma, não. Tem que ser uma temperatura que ele consiga controlar, e é uma temperatura quase sempre acima de 85 graus, tá? 85, 90 graus, quase sempre. Então é uma coisa que, por exemplo, essa mangueira aqui, se ela tiver com 80 graus, você segura nela, mas você não consegue ficar com a mão muito tempo nela, porque ela vai queimar a sua mão, entendeu? Mais ou menos dessa forma aí. Para o corpo humano é uma temperatura que a gente não suporta, mas para o veículo é uma temperatura que ele é o ideal para trabalhar dessa forma. Pode trabalhar sem a válvula termostática? Claro que pode, né galera? Como muitos carros aí estão rodando sem válvula termostática. Porém, não vai haver essa dilatação que é o ideal de ocorrer nos veículos, e ele vai ficar um pouco mais gastão. E veículo com injeção eletrônica, a própria injeção às vezes entende o seguinte: o carro está frio, vamos aumentar o tempo de injeção para esse carro ficar um pouquinho mais acelerado e esquentar mais rápido. Então o carro vai começar a ficar mais gastão ainda, entendeu? Isso pode acontecer, vai depender da programação de cada central também. Então são vários malefícios que existem de trabalhar sem a válvula termostática. Agora, nesse caso, por exemplo, quando o carro é um carro de um cliente que comprou o carro há pouco tempo e não sabe como o carro está, aí vem aquela outra parte que é a revisão. Você leva o carro para dar uma revisão, por exemplo, do sistema de arrefecimento, tem que dar um tapa geral no sistema de arrefecimento. Se você leva o carro para fazer uma revisão no sistema de freio, dá um tapa geral no sistema de freio, para ver como tudo está e coloca tudo em ordem. E só que aí tem o outro lado da moeda também, que são os valores. Costuma, dependendo do que você for fazer no sistema de arrefecimento, nesse caso aqui nós trocamos o radiador, beleza? O radiador, essa flange aqui grandona aqui, e um anel de vedação na parte de baixo. Parou de vazar água no carro. Até aí tudo bem, beleza, ficou bacana. Porém, se a gente colocar pressão no carro para verificar se tem algum vazamento a mais de água aqui, ele pode vazar no selo do motor, pode vazar na bomba d'água, que a gente não mexeu ainda, e pode vazar na junta do cabeçote. Aí a história muda de posição e costuma ficar muito mais caro do que a pessoa está esperando. Isso é o que costuma acontecer, beleza? Então, quando o carro chega para dar revisão aqui na oficina, eu ofereço a pessoa qual que é o serviço certo, mas já deixo ela ciente o seguinte: se quiser fazer o que é correto, tem que ter grana no bolso separado, porque pode ficar caro. Você pode começar gastando aí, sei lá, R$800, R$500, R$1.000, pode acabar gastando 6, 7, 8 mil reais. Cada carro é um carro, a gente nunca sabe como vai finalizar a história, beleza? Então, sempre que você sentir o carro está trabalhando frio, olha a válvula termostática, ele pode estar trabalhando sem ela. E sempre, galera, sempre, todo dia, se for possível, olha o nível de água do motor, olha o nível de óleo do motor, porque funciona da seguinte forma: você mexeu no motor do carro, beleza? Pediu alguém para mexer no motor do carro, e você não olhou que está vazando óleo, e esse óleo vazou todo, você não tem garantia no serviço, porque você não verificou que estava vazando o óleo do carro. Isso aí é uma obrigação do proprietário, beleza? Isso aí é para todo mundo, viu galera? Seu carro está baixando água, você tem que verificar quando ele estiver baixando água. Se por acaso ele estiver baixando todo dia, leve para dar manutenção, que foi como esse cliente aqui fez.
para você não perder o motor do carro e não ficar depois aí sofrendo com problemas de retífica, beleza? Válvula termostática, tem que andar com ela. Se o seu carro não tem, traz uma V8 mecânica para a gente fazer aquela instalação bacana e testar todo o sistema para você. Um grande abraço aí, galera.